Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal, Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e hoje vai ser um sim ou não, tá? Nós temos 6 opções e vamos responder aí sim ou não. Eu vou tirar um arcano maior e uma carta, tá? Então, vocês podem fazer mais de uma pergunta? Podem fazer até 6. Pode fazer uma pergunta para cada opção aqui escolhida, para cada pedra aqui apresentada, tá bom? Então vamos lá, sim ou não? Opção número 1, quartzo rosa. Opção número 2, quartzo verde. Opção número 3, água marinha. Opção número 4, citrino. Opção número 5, ametista. E a opção número 6, o quartzo fumê, tá bom? Então vejam aí qual a opção vocês querem, façam a pergunta de vocês aí e vamos ver aqui sim ou não, tá bom? Então vamos lá, sim ou não? Sim ou não? Para quem se conectou com o quartzo rosa. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo rosa. Vem aqui, vou abrir depois tudo de uma vez, tá? Sim ou não para quem se conectou com o quartzo verde. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo verde. Sim ou não para quem se conectou com a água marinha. Sim ou não. Gente, eu vou embora. Não, veio de baixo. Para quem se conectou com a água marinha, vamos puxar para cá um pouco. Sim ou não para quem se conectou com o citrino. Sim ou não para quem se conectou com o citrino. Sim ou não para quem se conectou com a ametista. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo fumê. Vamos ver agora a carta de esclarecimento. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo rosa. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo rosa. Vamos ver. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo rosa. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo verde. Sim ou não para quem se conectou com a água marinha. Caiu aberto, vou aceitar. Sim ou não para quem se conectou com o citrino. Sim ou não para quem se conectou com a ametista. Sim ou não para quem se conectou com o quartzo fumê. Vamos lá? Então, começando com quem se conectou com o quartzo rosa, sim ou não. Nós temos a carta do dependurado e a força.
O que o sim ou não nos responde aqui? O dependurado, ele é uma carta que no sim ou não, ele nos responde não. Mas ele nos responde não por quê? Porque é uma carta que fala de uma pré-movimentação. O dependurado fala das coisas paradas, das coisas meio estagnadas, mas que a gente tem que aproveitar essa situação para olhá-la de outra forma, de outro jeito. Todo mundo sabe que eu gosto da carta do dependurado, porque o dependurado ele nos dá a oportunidade de olharmos a situação por um ângulo diferente, e à medida em que a gente olha essa situação por um ângulo diferente, a gente muda a nossa postura. A gente mudando a nossa postura, as coisas mudam também a forma de se fazer, a forma de se portar, né? Só que é muito importante, a nossa carta de complemento veio a carta da força. É muito importante nesse momento da situação a gente ser mais racional do que emocional, porque a força ela pede para a gente segurar as nossas emoções para que a gente possa racionalmente pensar melhor a respeito da situação e se posicionar. A força é uma carta que fala de força de sentimentos, sentimentos fortes, sentimentos reais, sentimentos enraizados ali dentro da gente, mas as coisas ainda estão paradas, as coisas estão aqui meio presas, né? Porque o dependurado, a pessoa está olhando a situação, mas está parada diante dela. Ela está pensando a respeito, mas ela não está agindo. Então, no sim ou não, nos responderia não pelo dependurado, mas depende da pergunta que vocês fizeram. Foi como eu falei num vídeo dessa semana. Se você me perguntasse se a pessoa me ama, eu responderia para vocês que sim, que ela tem sentimentos extremamente fortes, sentimentos reais, sentimentos verdadeiros que já estão enraizados, que já estão ali concretizados dentro dela, porém ela não se movimenta. Ela fica ali parada, ela está olhando a situação por um outro ângulo, está olhando a situação de um outro prisma, mas ela está ainda numa fase de pensar sobre o que fazer e não propriamente dito o que fazer. Existe emoção, existe sentimento, existe é forte, mas eu não tenho aqui movimentação, tá? Agora vocês façam as adaptações aí para a pergunta que vocês fizeram, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com o quartzo verde, torre. A torre no sim ou não é uma carta que nos responde como não, né? A torre fala que as coisas aqui estão abaladas, que as coisas estão mexidas, que as coisas aí estão meio sacudidas. Ou seja, as coisas estão desestruturadas. A nossa carta de complemento veio um 2 de paus. O que é o 2 de paus? A carta da dúvida. A gente não sabendo se vai pela direita ou vai pela esquerda. Ou seja, o que eu faço diante dessa situação? Como as coisas estão abaladas, estão mexidas aí, existem muitas dúvidas sobre o que fazer, como conduzir, qual o caminho seguir, qual o rumo tomar diante da situação. Então a gente percebe que algo aqui aconteceu, que abalou as estruturas, que mexeu aí com o emocional de vocês ou com o racional, dependendo de onde vocês fizeram a pergunta, e que isso gera muitas dúvidas. Justamente por gerar muitas dúvidas, as coisas ficam também paradas, ficam estagnadas, porque elas têm aí que serem acertadas primeiro, elas têm que ser aí colocadas novamente em pé. Só que a Torre nos fala o seguinte, né? Tudo aquilo que foi construído em cima de uma base sólida, de uma base real, de uma base verdadeira, pode ser reerguida, pode ser reconstruída. Só que aqui existem dúvidas muitas vezes sobre como fazer ou como reconstruir essa situação. Tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a água marinha. Nós temos sacerdotisa e temos rainha de ouros. A sacerdotisa é uma carta que nos fala no sim ou não, ela nos responde positivamente, ao menos num quesito, né? Que é comunicação. Vai me procurar? A sacerdotisa fala que não. Por enquanto, mantém-se um período de silêncio. Gosta de mim? Gosta, mas não fala. Esconde, não verbaliza, não põe para fora. Seguido de uma rainha de ouros. A rainha da estabilidade, a rainha da solidez, ou seja, essa pessoa enxerga vocês sim como alguém para se ter algo sério, algo sólido, algo estável, algo verdadeiro, algo duradouro, porque a rainha de ouros é a nossa companheira de vida, né? É alguém para se ter na vida, para se levar na vida, para se constituir algo. A sacerdotisa é uma carta que também nos remete muito à maternidade. Então, se a pergunta foi, eu vou engravidar, existe grande chance sim de você conseguir engravidar aqui. Sacerdotisa com rainha de ouros, tá? Não é a sua intenção
de gravidez, cuidado, porque vocês vão passar por um período bem fértil aqui. Mas aqui a sacerdotisa sempre fala de emoções profundas, sentimentos verdadeiros, mas fala sempre de uma grande dificuldade de falar, de colocar para fora, de verbalizar as emoções, de verbalizar os sentimentos, tá bom? Mas enxerga vocês de uma forma bem interessante, de uma forma bem positiva. Gente, tipo uma pergunta na parte profissional, por exemplo. Eu vou ser promovida? Existe grandes chances, mas não rápido, tá? Porque a sacerdotisa ela é uma carta lenta, porque como ela é uma carta que nos remete à gestação, existe aí um período que vai ter que se passar para que isso possa ser gestado e essa maternidade, ou maternidade entre aspas, né, possa vir a acontecer. Então, por exemplo, na parte profissional existe chance de progresso, existe chances de uma estruturação, porém demora ainda um pouquinho, tá bom? Vamos ver o citrino. Nós temos eremita e a carta do corte eremita, eremita e eremita. Gente, aqui o que o jogo nos fala? No sim ou não nos responde positivamente falando. Mas é uma carta de espera, tá? Nós temos 2 eremitas. Ou seja, o que é o eremita? É uma carta que fala de saudade, mas ele pede prudência, ele pede calma, ele pede paciência. Fala muito de amadurecimento. Vocês vão precisar também amadurecer aqui para que as coisas possam se fazer, para que as coisas possam se concretizar. Mas o eremita é aquele que está procurando uma luz no fim do túnel. O eremita está procurando respostas ali para as indagações dele, para as dúvidas dele, né? Então, no sim ou não, nos responde positivamente. Tem saudade, tem sentimento, tem vontade de resolver a situação, tem vontade aí de procurar respostas para o que vocês estão vivendo, porém é um jogo lento, é um jogo devagar, porque o eremita, ele é lento, né? Mas aqui a gente falaria que tem sentimento, que tem emoção, que tem muita saudade, que tem muita vontade de estar com vocês, porém ainda está procurando formas, ainda está procurando o jeito desse sonho aqui se tornar realidade, desse sonho aqui se concretizar, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a ametista, diabo e as de copas. Aqui, gente, nos fala de posse, de obsessão, de ciúmes, da gente pensar tanto a respeito de uma situação que a gente faz com que elas fiquem paradas, que ela fique estagnada. Mas existe muita paixão aqui, existe muito amor aqui também. Precisa soltar essa energia de posse, de obsessão, para que um novo início possa ser feito, para que um novo início possa se concretizar aqui, tá? O diabo, na parte afetiva, ele é uma carta que fala muito das coisas travadas, das coisas paradas, porque a gente está pensando tão obstinadamente a respeito de uma situação que a gente faz com que elas fiquem presas, né? Mas aqui existe grandes chances, quem está afastado, esse tipo de coisa, de ter um recomeço, de ter uma retomada. As de copas, o transbordar do amor, tá? Ou seja, existe grandes chances aqui de ter um recomeço nessa história de vocês. Já na parte profissional e financeira, tá um jogo extremamente positivo, porque o diabo ele é muito ruim na parte afetiva, né? Porque ele trava as coisas. Já na parte financeira é uma das melhores cartas que nós temos, porque o diabo ele é uma carta ligada à materialidade. Ou seja, aqui existe, quem perguntou a respeito da parte financeira, existe grandes chances de uma grande melhora. Quem está procurando trabalho, existe grandes chances de vocês encontrarem um emprego novo ou receberem uma proposta nova de trabalho, porque o asa é sempre novidade, né? O asa é sempre começar ou recomeçar alguma coisa, com grandes possibilidades de lucros aqui extremamente positivos, tá? Na parte financeira, o jogo está extremamente bom para que se comece algo novo, financeiro e profissional. Já no afetivo, tentem soltar um pouco essa energia do diabo, de posse, de obsessão, de ciúmes, de pensar tanto a respeito da situação, para que as coisas possam fluir, possam acontecer e efetivamente começar ou recomeçar alguma coisa aqui, um novo ciclo para vocês, tá bom? Já agora a última, o quartzo fumê. Nós temos Sol e Sol. Olha que interessante, eremita, eremita e Sol, né? Bom, o que o Sol nos fala?
O sol é fonte de luz, ele é fonte de vida, ele é fonte de calor. Ele fala na parte profissional e financeira que novidades vão vir, que a colheita vai chegar, que vai existir uma melhora financeira para a situação, vocês enxergando as coisas de uma forma mais clara, mais real, mais objetiva, mais verdadeira. Já na parte profissional, o sol, ele é uma das cartas que nos falam de reconciliação. Nos fala muito de sentimento, porque o sol fala de sentimentos verdadeiros, sentimentos que aquecem a nossa alma, sentimentos que fazem bem para o nosso espírito, mas sobretudo, dois sóis aqui, né, gente? Vocês enxergando as coisas com mais claridade, com mais objetividade, com mais verdade, ciente do que vocês querem, do que vocês desejam, do que vocês estão procurando para a vida de vocês. Então, duas cartas do sol aqui. As coisas aqui vão começar a fluir com mais facilidade. Vocês vão começar a enxergar as coisas com mais verdade, com mais clareza, com mais objetividade. Vocês vão ver o que realmente vocês querem, o que vocês estão esperando, o que vocês estão desejando para a vida de vocês de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva. Lembrem-se que a gente não é coruja, como eu costumo falar. A gente enxerga melhor a luz do dia. E o sol nos traz a oportunidade exatamente essa, da gente olhar as coisas de uma forma mais clara, mais objetiva, mais verdadeira, nos colocarmos de uma forma também mais clara diante da situação. E uma vez que a gente vê as coisas com mais claridade, com mais objetividade, é muito mais fácil da gente se portar da forma que a gente deveria se portar. Então o sol sempre nos responde com sim também. Tá? O sol é uma carta que fala muito de positividade, mas muito de clareza. A gente tendo uma visão mais clara do que realmente a gente quer, do que realmente a gente está buscando, do que realmente a gente está desejando para a vida da gente. E a gente tendo também uma visão mais clara do que realmente a gente sente, do que realmente a gente quer. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido ajudar, espero ter sido claro aí na forma de me expressar, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta dessa tiragem, mas muita gente também gosta e estavam me pedindo muito. Então por isso que eu fiz, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até uma próxima. Tchau, tchau.